eu vou tentar falar não tão rápido como geralmente eu falo, né? Porque eu falo igual uma metralhadora, tá? Então, para poder dar tempo para os intérpretes poderem fazer essa tradução do que eu estou falando. Primeiro, esse material que eu vou mostrar para vocês, eu tive que fazer uma adaptação. Na realidade, a apresentação em PowerPoint, ela foi feita para a capacitação dos pesquisadores. Eu vou passar por ela de uma maneira um pouco mais lenta, mais rápida, vou pular algumas coisas que são de interesse mais específico dos pesquisadores e vou me deter naquilo que eu entendo que é mais interessante para o aluno, tá? Porque o direito autoral, ele é relacionado também com as coisas que a gente registra no currículo Lattes. Então, vai ser uma primeira parte, a apresentação em PowerPoint, falando de uma maneira mais rápida sobre direitos autorais, e depois eu vou estar trabalhando diretamente na plataforma Lattes em tempo real, mostrando aí algumas particularidades sobre o preenchimento do currículo Lattes, ok? Então, vamos começar? Deixa eu ver se eu já me acostumei aqui com esta tecnologia. Bom, vamos começar primeiro falando sobre direito autoral. E aí, eu vou passar por essa, tá? Eu vou direto para esse esquema aqui, porque eu acho que é importante a gente compreender onde que o direito autoral ele se localiza como uma coisa a ser protegida, né? O direito autoral ele faz parte de algo mais amplo chamado propriedade intelectual. A propriedade intelectual, a gestão da propriedade intelectual é objeto da disciplina de inovação tecnológica que eu ofereço no campus Realengo, no momento atual, em caráter opcional, né? É uma disciplina optativa, e depois que entrar a nova matriz curricular dos nossos 3 cursos de graduação, essa disciplina vai entrar como uma disciplina obrigatória. Então, vamos entender o que é propriedade intelectual, né? A propriedade intelectual, ela é uma maneira de eu tentar proteger aquilo que vem da criação do intelecto humano. É um bem intangível, é um bem, uma propriedade que a pessoa pode ter, mas que a gente não consegue segurar, não está no mundo concreto. É muito fácil a gente entender uma propriedade tangível, por exemplo, um carro, uma casa. Isso está no mundo concreto e eu consigo enxergar, consigo tocar, e eu sei que tem maneiras de eu registrar, de fazer o registro desta minha propriedade, e a partir do CRV, a partir da escritura do meu imóvel, eu posso fazer qualquer tipo de negociação comercial com essa minha propriedade. Agora, como que eu posso proteger aquilo que a minha capacidade intelectual é capaz de criar? Por meio do registro da propriedade intelectual. Mas vamos entender que a propriedade intelectual, ela tem aí um amplo guarda-chuva que está ilustrado nesse fluxograma. Eu tenho, em primeiro lugar, essas 3 grandes subdivisões, que é o direito autoral, que é o objeto da fala que a gente vai levar agora, desse papo que a gente vai levar agora, que é subdividido em direitos do autor, que eu vou falar depois de maneira mais detalhada, mais adiante, né? Mas a grosso modo,
a forma como a gente escreve alguma ideia. Direitos conexos é a forma como a gente executa essa ideia. Ou seja, eu escrevi uma música. A forma como um cantor vai interpretar essa música é o direito conexo. É uma criação, é uma maneira como esse cantor vai fazer a interpretação daquele texto escrito. E programas de computador? O programa de computador ele é protegido também pela propriedade intelectual por meio do direito autoral, mas eu também posso proteger de outras formas, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, senão a gente vai perder muito tempo. Mas eu vou falar rapidamente das outras modalidades de proteção de propriedade intelectual, porque eu estou levando em consideração os desafios que a gente vai passar a partir do momento que começarmos com as APNPs, né? Todo mundo aqui está preocupado em como que vai ser, né, esse trabalho, essas atividades durante as aulas remotas e que tipo de coisa pode acontecer ao longo das atividades remotas. O que a gente suspeita, né? Porque isso é uma suspeita, isso é uma expectativa, não é uma certeza, porque a gente ainda não passou por isso, porque a nossa instituição de ensino é uma instituição de ensino presencial e não à distância. Então, isso é um mundo novo para todos nós, né? Para os alunos, para os professores, né? Então, vamos imaginar que nós vamos ter as aulas no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, quer seja no SIGA, quer seja no Google Classroom, e bem provavelmente, como a gente está experimentando uma coisa diferente, é possível que tanto as atividades propostas pelos professores, como o resultado das avaliações que serão feitas pelos alunos, também tenham uma outra linguagem, seja diferente da prova tradicional. Então, é natural que a gente espere que as nossas aulas, ou os trabalhos que vocês fazem para apresentar para a gente, eles venham em formatos de outras mídias diferentes. A gente não vai, eu não espero que as pessoas venham a aplicar aquela prova convencional, né? Agora, tudo isso vai demandar de um esforço maior, uma reinvenção de cada um de nós, certo? E, para isso, a gente vai estar aí colocando para funcionar a nossa capacidade criativa, o nosso pensamento. E, quem sabe, não seja possível que apareça mídias e coisas muito interessantes e que as pessoas tenham interesse em proteger aquilo, né? Então, já falei rapidamente do direito autoral. Vamos falar rapidamente das principais modalidades de propriedade industrial. Aí não estão todas, mas estão as principais, que são as marcas, a patente, que é a mais conhecida de todas, né? Desenho industrial, indicação geográfica e representação à concorrência desleal. Isso está no universo da propriedade industrial. E ainda existe a proteção sui generis, que é uma terceira opção de proteção de propriedade intelectual, que é caracterizado pela topografia de circuito integrado, cultivares e conhecimentos tradicionais. Tá? Eu coloquei isso aqui porque, dependendo das coisas que aparecerem ao longo desse nosso trabalho de aula remota, cada coisa ela pode ser protegida numa modalidade, tá? Embora eu vá falar de uma maneira mais detalhada sobre direito autoral. Então, vamos seguir. Eu coloquei aqui esse esquema também, tá? Depois eu vou conversar com a Hélia e com a Nilma como que eu faço para poder disponibilizar esse material para vocês, tá? Mas aqui é um hashtag Fica Dica sobre quem é autor ou coautor num trabalho. Vamos pensar, tá? Agora vamos ampliar um pouco mais esse pensamento, esse nosso papo aqui. Eu não vou estar falando agora só sobre os alunos que estarão fazendo as suas atividades
em mídias, em formatos diferentes e vão estar entregando ao professor a título de avaliação. Vamos pensar também no pessoal que está, no aluno que é bolsista de iniciação científica, no bolsista de extensão, no aluno que está numa liga acadêmica, um trabalho diferenciado de um monitor, né? Então, eu estou pensando nas coisas que vocês vão produzir daqui para frente e que também já foi produzido em grande medida desde o início do isolamento social. Eu fiquei vendo, por exemplo, trabalhos assim muito interessantes. Muitas coisas mesmo foram desenvolvidas pelos alunos das ligas acadêmicas. E foram muitos materiais educacionais, eles foram criados e veiculados em diferentes plataformas virtuais. Tanto lá no canal do YouTube do Acontece em Creal, em várias playlists, ou no Instagram, ou no Facebook, né? E aí eu comecei a ficar pensando, ficar com meus botões em casa, vendo, primeiro, nossa, que coisa legal que os alunos estão fazendo. Depois começou a me dar assim, uma certa agonia, eu falei assim, meu Deus do céu, será que eles sabem que isso pode entrar no currículo Lattes? Né? Ok, muita coisa pode entrar no currículo Lattes e eu vou falar para vocês da metade para a aula para frente, quando a gente entrar nessa parte, tá? Mas antes de eu estar falando o que entra e o que não entra no currículo Lattes, de que forma que você pode reformular esse material que estão nas mídias sociais para poder dar uma turbinada no seu currículo Lattes, eu quero dar um esclarecimento sobre trabalhos que são feitos em conjunto, quem efetivamente é autor. Porque quando eu tenho um trabalho em conjunto, vamos pensar naquilo que é mais clássico, tá? Um aluno de iniciação científica que venha a fazer um artigo para submeter num evento ou para submeter numa plataforma de uma revista acadêmica. Esse trabalho ele pode ser de um único autor, que é mais difícil, geralmente o aluno, se ele está escrevendo praticamente só esse trabalho, geralmente ele tem o aporte, o auxílio, a orientação de um professor pesquisador, ou se ele está escrevendo esse artigo no âmbito lá do seu grupo de pesquisa, aí me aparece aquele artigo com o et al., né? O famoso et al., né? O autor e colaboradores, e aí você vê um autor principal e uma lista de 5, 6 autores. Quem, de fato, tem o direito, né, pela ética acadêmica, de entrar como autor? Porque quando eu vou lançar no meu Lattes, eu tenho que colocar colocar o meu nome e tenho que colocar o nome dos coautores também, né? Então, esse esquema fica aí, depois eu vou deixar o material para ser divulgado para vocês entenderem, a grosso modo, o que esse esquema quer dizer. Que, efetivamente, só as pessoas que colaboraram para a criação intelectual do texto é que têm o direito de figurar como autor ou coautor. Vamos entender que trabalho em coautoria, independente de eu ser o primeiro autor e os outros meus colaboradores, todos nós somos coautores, ok? Sendo que a sequência também é importante, né? Na hora da gente pensar isso, porque isso vai contar como um peso maior ou menor no meu currículo Lattes, ok? Agora, imagina aquele grupo de pesquisa enorme que fulano só leva o tubo de ensaio. Não, esse cara ele não vai entrar como coautor, ok? Então, efetivamente quem fez um esforço intelectual, nem mesmo uma pessoa que faça a revisão de formatação, ela não é coautora, ok? Vamos seguir. Bom, vou dar uma pulada nisso. Aqui eu vou só citar, vou passar rapidamente, né? Na aula dos pesquisadores, eu vou até me deter mais sobre isso, no que é a construção do arcabouço legal até
chegar à lei de direito de autor brasileira. É óbvio que há um ordenamento jurídico. O Brasil, ele tem que se submeter a tratados internacionais e a nossa lei de direito de autor, ela não saiu do nada, ok? O Brasil, ele é signatário da Organização Mundial do Comércio, que em 1994 publicou um documento chamado Acordo TRIPS, que é um tratado internacional que rege a propriedade intelectual na Organização Mundial do Comércio, né, em seus países signatários, ok? Então, essa é uma legislação não mandatória, mas sim que orienta os países membros, e os países membros ele precisa seguir essas orientações. A partir disso, tá? Cada país ele vai construir a sua legislação particular, levando em consideração as características locais. Tá? Então, eu tenho a previsão da propriedade intelectual lá na Constituição, né? no capítulo 1, artigo 5. Não vou parar agora para falar sobre isso, eu vou tentar falar de uma maneira muito objetiva, muito focada na lei de direito de autor. A lei de direito de autor, ela é a lei 9.610 de 1998. Também existe, para quem tiver interesse, a lei do software, que é 9.609 de 98. Elas foram votadas e publicadas muito próximas, né, em tempo muito próximo, né? Então, assim, houve aí um esforço em tentar regular essa matéria. E eu estou informando isso por quê? Porque pode ser que alguém, em algum momento, sei lá, apareça com a proposição de um software educativo, um aplicativo de celular para alguma coisa. Eu acredito na capacidade inventiva de toda a comunidade acadêmica, né? Eu sei que a gente tem, assim, cérebros muito criativos, né? Bom, eu coloquei direto aqui o que não é protegido pela lei de direito de autor, ou seja, eu preferi colocar aqui o que é exceção na proteção do direito de autor. Por que eu coloquei isso aqui? Eu já trabalho com propriedade intelectual desde 2008, tá? De vez em quando, alguém de algum lugar, de qualquer campus do IFRJ, descobre que eu trabalho com isso, me liga, me manda um e-mail pedindo uma consulta, né? Aí, geralmente, a consulta vem assim: eu fiz um material assim, assim, eu estou preocupado, eu queria saber como é que eu posso fazer para registrar o meu direito de autor, né? E por quê? Com medo de que, se eu não registro, cai na mão de outra pessoa, essa pessoa ela pode auferir lucros daquilo que eu fiz, ou pode até me cobrar ou me impedir que eu use aquilo que eu criei, né? Em primeiro lugar, isso é uma ideia errada, tá? Mais adiante, eu vou falar sobre isso, né? E, geralmente, quando alguém vem me perguntar, eu pergunto, me fala como é que é o material que você fez, qual é a característica, para eu poder entender em que modalidade de propriedade intelectual ela se encaixa. E, geralmente, a pessoa pergunta aquilo que não é protegido. Porque o que é protegido pela lei de direito de autor é muito óbvio, né? Textos, músicas, peça de teatro, vídeos, né? Obras de audiovisual, maquetes, plantas, projetos arquitetônicos, pinturas, mapas, pantomima. Eu falei na aula passada
Moda, uma coisa assim, que é interessante, porque o Campus Realengo tem curso de terapia ocupacional, Milópolis tem curso de produção cultural. Então, se alguém, em algum momento, desenvolver uma coreografia para alguma coisa, coreografia também é protegida por lei de direito de autor. Né? Então, muitas vezes a gente cria coisas e não tem nem ideia de que é possível registrar aquilo que saiu da minha mente. Tá? Então, isso que eu falei agora, esse repertório de coisas que eu falei agora, eles são protegidos pela lei de direito autoral. Agora, o que não é protegido? Né? E que muitas vezes a gente acaba fazendo. Primeiro, número 1, as ideias, os procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tal, sequências, apostila, né? A apostila, ela se encaixa no item 1 e no item 2, porque são esquemas. E muitas vezes se produz, o pesquisador ou alguém produz uma apostila, né, principalmente a nossa instituição de ensino, que os cursos eles são majoritariamente práticos. Né? Então, é comum que alguém pegue um número X de procedimento de alguma coisa, faça compilação desses roteiros de prática, onde, por exemplo, eu resolvo fazer uma compilação de receitas de bolo, por exemplo, de receitas de culinária, procedimentos que já existem, eu faço uma reunião disso e faço uma apostila. Isso não é protegido por lei de direito de autor. Roteiro de prática não é protegido por lei de direito de autor. Aí, eu queria voltar aqui nesse item 1, as ideias. Poxa, as ideias, elas não são protegidas por lei de direito de autor? Como assim? Se você acabou de falar que a propriedade intelectual está aí para proteger aquilo que o meu pensamento cria, as minhas ideias. Então, existe uma diferença muito grande do que é protegido pela lei de direito de autor ou o que é protegido pela modalidade de propriedade industrial ou proteção sui generis. Por que a lei do autor não protege as ideias? Vamos entender a filosofia por trás disso. As ideias, elas são protegidas majoritariamente pela propriedade industrial. A propriedade industrial, o que ela faz? O que o poder da criação da mente humana faz? Alguém pensa na solução de algum problema, tem uma ideia e vai concretizar aquela ideia num artefato, num objeto. Ele concretiza a ideia dele num objeto. Ele gerou tecnologia. Então, eu posso ter uma patente, eu posso ter um desenho industrial, eu posso ter a minha ideia concretizada. Então, eu consigo proteger a minha ideia quando essa ideia se transforma num objeto útil por meio de propriedade industrial. Mas legal. O que é... Professora Lida, a senhora me permitir, em alguns momentos o áudio da senhora está fugindo, a gente não está conseguindo entender. Desculpa. Eu vou segurar okay. O microfone assim, é porque é um fone com o microfone fica dançando aqui. Peraí, vou ficar segurando ele. Bom, então, afinal, o que o direito de autor ele vai proteger, então? O direito de autor ele vai proteger a forma como o meu pensamento se organiza, e não a ideia em si. Isso a gente pode entender isso muito bem, né? Porque imagina se o direito de autor protegesse a ideia.
Alguém ia escrever um romance de amor entre inimigos, por exemplo, entre famílias inimigas, como é a história de Romeu e Julieta, e mais ninguém ia poder escrever uma história com o mesmo sentido. E a gente sabe que isso não acontece. Quantas histórias de amores impossíveis que a gente vê aí na literatura? Por que isso é possível e não dá problema nenhum? Porque a lei de direito de autor, ela vai proteger a forma como Shakespeare escreveu a obra dele, a sequência de palavras, o estilo linguístico, e não a ideia em si, tá? Eu costumo exemplificar isso na sala de aula, falando aquela frase que eu acho que todo mundo conhece. Imagina se alguém fosse proteger a frase: o Ivo viu a uva. Eu não poderia usar ela, né, de maneira nenhuma. Mas se eu escrever a uva foi vista por Ivo, a ideia é a mesma, mas eu não estaria infringindo a lei de direito de autor. Ok? Então, está claro assim, a lei de direito de autor, ela protege a forma como a ideia é escrita, não a ideia como tal. Se eu estou pensando em direitos conexos, vamos transportar isso para direitos conexos, que também é uma seara de proteção do direito autoral. Imagina uma música que é de autoria, sei lá, do Nando Reis, né? Nando Reis foi lá, ele compositor da determinada música, e vários intérpretes diferentes cantam aquela mesma música, né? Só que cada um imprime seu estilo pessoal na hora da execução, né? Então, a forma como um determinado intérprete faz aquela sua interpretação de uma obra, isso também é protegido, mas ninguém pode copiar, né? Bom, tem um outro item que eu quero falar aqui mais embaixo, né, que entra na exceção da Lei de Direito de Autor, que é os nomes ou títulos isolados. Vamos imaginar que, ao longo aí desse tempo que a gente está afastado da sala de aula e tal, alguém crie um jogo, né? Essas coisas que eu estou falando aqui, elas estão, o meu foco, ele está direcionado para o ambiente de ensino, né? Mas isso pode ser utilizado também na vida de vocês, né? As pessoas, elas são múltiplas, têm múltiplas capacidades, elas podem criar músicas, criar coisas, né? Na sua vida particular. Então, ela pode transportar isso que eu estou falando para a sua vida. Então, vamos supor que alguém venha a criar um jogo educacional, por exemplo, ou um aplicativo de alguma coisa, né? Eu dou um nome para ele. O nome, ele não é protegido pela lei de direito de autor, mas ele pode ser protegido pela propriedade intelectual na modalidade de marca, por exemplo, né? Então, aquele primeiro esquema que eu mostrei para vocês, eu tento, ali tem uma parte daquele esquema que é cheio de setas, tentando correlacionar as coisas que a gente pode criar e quais as modalidades de proteção de propriedade intelectual podem conceder o registro para aquilo, ok? Vamos seguindo aqui. Bom, isso daqui eu acabei de falar, tá? Não, tem uma coisa também diferente dentro do direito brasileiro que diferencia muito o direito autoral da propriedade industrial. A propriedade industrial, se eu quiser depois requerer direito sobre ela, eu sou obrigado a registrar. Eu criei uma ideia, eu tenho que registrar não, eu tenho que depositar o pedido de patente para conseguir a carta patente, que é o documento específico que me garante o registro daquela propriedade industrial. Então, se eu criei alguma coisa que é protegida por propriedade industrial, eu tenho que correr atrás e oficializar que aquilo foi criação minha.
Se eu não fizer isso e a minha ideia cair na mão de terceiros, e terceiros começarem a explorar aquilo que eu criei, eu perco totalmente o direito de requerer qualquer coisa sobre aquilo. Agora, falando de direito autoral. O direito autoral não tem isso. Não há obrigatoriedade de pedir registro. Se eu crio uma obra e mais adiante alguém se apropria da minha obra, eu não tenho que ter em mãos um documento que signifique o registro do meu direito autoral sobre aquela obra. Eu consigo entrar numa disputa se eu tiver algum meio de comprovar que, de fato, eu fui a criadora original daquilo. De várias maneiras. Eu posso, inclusive, até para reforçar o meu direito sobre algo, registrar a posteriori, né? Eu faço a obra, crio a poesia, crio a música, a história, a cartilha, enfim. Não vou registrar agora, vou usando aquilo. Deu problema. Na hora que eu vou correr atrás da justiça, eu posso requerer o registro, né? Agora, fica bem mais fácil se eu já tiver o registro. Eu não vou ter que sair correndo para tentar comprovar que, de fato, aquela obra é minha. Quantas vezes a gente já viu por aí pela internet determinadas músicas que fazem muito, muito sucesso na mão de algum cantor e que caem em disputas acirradíssimas. Por quê? Uma música, quando faz sucesso, as pessoas ganham muito dinheiro e muitas vezes a gente está lá numa festa, fim de festa, aquela mesa, o pessoal com violão na mão, 3, 4, 5 bêbados, criam aquela música, cai no gosto das pessoas, ninguém se preocupou em registrar e alguém ganha muito dinheiro com isso, né? E aí as disputas elas ficam realmente muito difíceis se eu não tiver uma forma concreta de comprovar que aquilo foi da minha autoria, ok? Bom, então é facultado, a gente não é obrigado a fazer o registro. Eu aconselho que façam, até porque o registro de direito autoral, a taxa inicial não é cara. Eu não vou saber o preço agora para falar para vocês, porque as tabelas, elas sofrem correção e elas estão disponíveis publicamente nos sites dos devidos órgãos de registro. E ainda há uma outra vantagem do direito autoral sobre a propriedade industrial, é que o direito autoral eu pago um registro único, não tenho que ficar pagando manutenção daquele registro. A propriedade industrial, eu tenho que pagar manutenção, anuidade, quinquênio, ou dependendo da modalidade, quanto tempo que aquela modalidade vai me dar o direito de explorar aquilo sem que terceiros venham a requerer o direito sobre aquilo, né? Se eu não pagar essa manutenção da propriedade industrial, aquela minha invenção, aquele direito sobre a minha invenção cai em caducidade e eu perco o direito, né? Então, essa é uma grande diferença. Fazer o registro e manutenção de uma propriedade industrial, ela é bem mais onerosa do que direito autoral, tá? Então, assim, por isso que eu aconselho, se você fez, vai lá, corre atrás, protege, né? Registra. Vai que eu faço grande sucesso aí, né? Vai saber. Eu passei direto aquele outro, tá? Porque eu vou tentar focar diretamente no que interessa, tá? Eu estou passando em alguns, ok? Então, vamos parar aqui nesse para entender o que mais que o direito de autor me concede. O direito de autor, ele me concede duas coisas. O direito moral e o direito patrimonial. Então, o direito moral sobre a autoria, isso é o que nos é de maior interesse na área acadêmica. É a tal história da citação. Você pegou, leu tal autor, vai construir um trabalho, né?
E eu não posso me apropriar da palavra de terceiros. Lembre-se que direito autoral, ele protege a forma. Então, agora vamos pensar em alguma coisa, porque nem todo aluno faz iniciação científica, nem todo aluno está na liga, mas todo aluno de graduação vai ter que passar pelo terrível TCC, não é verdade? Então, todo mundo vai fazer o TCC e a gente tem que ter muita atenção em como vai lidar e lançar mão das leituras que a gente faz e vai colocar no nosso TCC. Porque entendam que nenhum discurso ele é totalmente original. Quando a gente escreve um texto, né, a gente concretiza a nossa ideia no papel, independente de que tipo de texto a gente esteja escrevendo, a gente sofre influência de coisas que a gente viu por aí, coisas que a gente leu por aí. Então, o nosso discurso, o nosso texto, ele nunca está totalmente limpo. Só que quando eu estou falando informalmente, ok, ninguém fica parando para falar, segundo fulano, segundo ciclano, mas no TCC eu tenho que fazer isso. E o direito moral é o direito a ser citado. Se eu não citar de maneira apropriada, né, a fala do outro, eu estou cometendo um plágio. Interpretação de direito. Interpretação é um nome específico que é caracterizado pela lei que define quando a pessoa vai contra o direito de autor, tá? E também o direito de autor também prevê o direito patrimonial, né? Nem todo mundo consegue ganhar muito dinheiro com alguma obra que faz, né? Algumas pessoas até publicam o seu TCC, enfim, mas hoje em dia está ficando mais comum, né? Mas no caso do mundo acadêmico, eu acho que a preocupação maior é o direito moral. E o direito moral, ele é intransferível, inalienável, irrenunciável. O direito moral de uma obra literária, de uma obra que seja protegida pela lei de direitos de autor, ele sempre será meu, mesmo 500 anos depois de morto. Imagine, mais adiante eu vou falar de qual é o tempo que a lei de direito de autor garante a oferir lucros, ou garante o direito patrimonial sobre a obra, né? A lei dá um prazo X no Brasil. Findo esse tempo X, a obra ela cai em domínio público. O que é o domínio público? Eu tenho várias obras de Aristóteles em PDF, por exemplo, na internet. Né? Óbvio, claro, que um texto de Aristóteles já caiu em domínio público. Então, se eu baixar um livro de Aristóteles, o PDF, né, eu não estou ferindo a lei de direito de autor. Né? Vou baixar gratuitamente, né, porque já está em domínio público. Ou seja, não há mais o direito patrimonial sobre a obra. Mas o direito moral, ou seja, citar que há de autoria de Aristóteles, isso vai durar ad eterno, ok? Até o resto dos dias, amém. Então, entendido isso, vamos ver qual é o prazo que a lei brasileira define para proteger direitos patrimoniais do direito autoral? Pela lei brasileira, o prazo é de 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor. Né? É bastante tempo, se a gente for pensar. Né? Aí, após a morte do autor, o direito de oferir lucro sobre a obra, ele vai para os seus herdeiros, caso o autor tenha herdeiros. Né? Não tendo herdeiros, ela pode cair imediatamente em domínio público. Tá, gente? Mas geralmente as pessoas têm herdeiros, né? Aí, outra questão sobre direitos autorais. O que eu posso fazer de
de maneira segura e que eu não estarei ferindo a lei de direito de autor. Eu não coloquei tudo que está lá na lei, eu coloquei aquilo que geralmente rola no mundo acadêmico, né? Para a gente ficar ou mais calmo ou mais preocupado, não sei, enfim. Então, o que não é contratação? A reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita esta sem intuito de lucro. Tá? Isso daí pode ser feito. O uso também de um pequeno trecho, de maneira que eu não venha a oferir lucro, também pode ser feito. Citação em livro, jornal, revista, qualquer outro meio de comunicação, de passagem de qualquer obra para fim de estudo, crítica, polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor, tá? Isso a gente pode fazer também, que é a citação, que é o que a gente faz de maneira corriqueira na hora de construir um artigo, na hora de fazer o seu TCC, tá? Bom, esse item 4 aqui foi objeto de muita discussão até que saísse o regulamento das APPs. Né? Havia uma preocupação muito grande em como que... O que ia ser feito, por exemplo, das aulas que a gente está preparando e está fornecendo para vocês. Porque a aula, ela é uma criação autoral, tá certo? O que eu tenho de direito e o que você, aluno, pode fazer uso sem susto, né? Então, o que diz a lei do direito de autor? Que o apanhado de lições em estabelecimento de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, ela pode ser utilizada pelo aluno, tá? Ou seja, eu vou fazer a minha aula, vou colocar lá no SIGA, por exemplo, no espaço da disciplina. O aluno, ele pode baixar aquela aula, imprimir para estudar, fazer uso próprio, mas ele não pode compartilhar, ele não pode disponibilizar para terceiros, para pessoa de uma outra instituição, enfim, sem a minha autorização. Isso não pode ser feito. Então, veio uma recomendação no regulamento de APNPs de que em todos os materiais, em todas as aulas que os professores fizerem para poder fornecer ao aluno durante esse período de atividade remota, ele tem que ter um aviso lá, dizendo que esse material só pode ser compartilhado, publicizado pelo aluno, se o professor der prévio consentimento. Tá? Agora, seu uso próprio para estudo, à vontade. Fique à vontade para fazer uso desse material. Outra coisa que não está aqui na legislação, aqui na apresentação, mas também é objeto de preocupação, quando a gente está lá em atividade presencial. Muitos alunos, atualmente, né, gente, o que um celular não faz na vida de uma pessoa, não é verdade? Então, o aluno começa a gravar a aula. O aluno, ele não pode gravar a aula sem autorização expressa do professor. Não pode veicular ao seu bel prazer esse material sem expressa autorização. Eu, como sou acostumada a trabalhar com isso, de vez em quando eu falo para os alunos, se vocês quiserem gravar, vocês podem gravar. Agora, se o aluno quer gravar o áudio ou quer gravar o vídeo, eu tenho que começar dizendo: meu nome é Leda Glicério Mendonça, CPF, tal, autorizo o aluno tal a gravar a minha aula e a partir disso, a gravar e a compartilhar a minha obra, se eu achar que devo fazer isso, né? Eu posso dizer que só pode gravar, mas não pode compartilhar. Mas isso tem que estar gravado, a sua gravação tem que começar com uma fala desse tipo, tá? Para que você, aluno, não venha a se complicar na hora de gravar a aula de alguém e veicular,
A gente sabe que estamos vivendo um período em que tudo, num clique, num botão, fica público e pode ter uma repercussão aí imprevisível, muitas vezes, né? Então, às vezes, o aluno, eu vou filmar isso daqui e tal, tornar público, etc. e tal, mas se usar minha imagem para qualquer coisa, sem minha autorização, o feitiço pode virar contra o feiticeiro, tá bom? Tá? Só para vocês ficarem sabendo. Esse item 6, ele fala também de uso de manifestações artísticas para efeitos educacionais ou para efeitos caseiros. Isso pode ser feito sem susto, né? Então, eu vou dar uma festa, aí eu tenho aqui um repertório de músicas, eu fiz uma playlist, eu vou fazer a festa aqui para minha família, para os meus amigos, eu posso executar essas músicas sem complicação. Eu não posso fazer isso se essa festa for aberta a público com ingresso cobrado. Isso é contrafação da lei de direito de autor e direitos conexos. Então, muita atenção. Estou falando em festa, mas agora não é momento de fazer festa, tá? Mas eu estou, assim, dando essa informação para o futuro aí, para a vida de vocês, tá? Pessoal de grêmio, estudantil, etc e tal, de vez em quando, organizava chopada, isso, aquilo, outro, né? Se a sua festa tem ingresso pago, pode ser complicado você estar executando música sem a devida licença para isso, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção a isso. Agora, se é uma festa caseira, sem cobrar ingresso, se eu estou utilizando uma faixa de uma música para ilustrar ou para disparar uma discussão em sala de aula, isso pode ser feito, porque é um uso que não tem fins lucrativos, é para uso educacional, tá? Então, esse tipo de uso, usar filmes, usar áudio, usar a fala do Leandro Carnal, que está lá no YouTube, né? Se eu estou usando isso para disparar uma educação no ambiente educacional sem auferir lucros, eu posso fazer. Tanto se o aluno quiser utilizar isso para apresentar um trabalho, como o professor também. Ok? Bom, aí mesmo depois disso tudo que eu falei, eu já estou sabendo, né, de uma maneira mais ampla, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Mas mesmo assim, vamos lá, eu dei uma escorregadela. O que acontece comigo? O que a lei diz, né? Artigo 184 do Código Penal tipifica como crime apenado com detenção de 3 meses a 1 ano ou multa a violação de direito de autor que não tenha um intuito de lucro. Olha só, sem que eu queira lucrar com isso. Todo mundo vai ser preso? Não é bem assim. E, de fato, não é isso que acontece. Geralmente se estipula aí um acordo, né? Aí rola aí uma indenização, né? Que vai ser arbitrada a posteriori, né? Mas é possível ir para a cadeia, sim, numa situação muito remota, tá? Mas é possível. A Lei 10.695 de 2003, ela amplia essa pena para 2 anos, de 2 a 4 anos, quando a contratação do direito de autor tem o intuito de lucro, tá, gente? Então, vamos ficar mais esperto agora, ok? Não vamos dar sorte para o azar, né? Eu falo aqui rapidamente de plágio no mundo acadêmico, né? Eu não vou parar para falar sobre isso, a não ser que alguém depois venha a ter uma pergunta específica, porque isso daqui é de interesse maior para os docentes, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, eu volto nisso depois, tá? Agora, onde que eu posso proteger as modalidades de propriedade intelectual? Eu repito aquele esquema primeiro do início da aula, e aí eu tenho a correlação das modalidades e seus órgãos específicos de registro. Então, direito autoral eu posso, dependendo da natureza da obra, registrar na Fundação Biblioteca Nacional, por meio do Escritório de Direitos Autorais, o EDA, na Escola de Música da UFRJ, Escola de Belas Artes,
Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, entre outros lugares. Tá? Esses são os principais. Depois eu vou falar novamente, tá? Propriedade industrial, a maioria das propriedades industriais e uma das proteções sui generis, elas são protegidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. As proteções sui generis, elas são protegidas tanto pelo Ministério da Agricultura, da Agricultura e Pecuária, ou IFAM, ou IFAM, dependendo do que eu estou tratando. Tá? Bom, no caso de direitos autorais, o que é textual, eu vou registrar na Biblioteca Nacional. Música, partitura de música, eu vou registrar na Escola de Música da UFRJ. Se é uma pintura, mapa, escultura, eu vou registrar na Escola de Belas Artes. Audiovisual, eu vou registrar no Instituto Nacional de Cinema. É legal falar que, hoje em dia, a gente vive num mundo assim, muito imagético, né? Muitas coisas a gente vai lá e faz um vídeo e posta no Instagram, YouTube, né? A gente está vivendo aí um período de profusão de lives, webinars, não é verdade? Então, isso daí a gente pode registrar nossos vídeos, né? Quem sabe os nossos alunos aí, eles têm tantos talentos, né? De vez em quando aparece aí o pessoal influencer, né? Que tem lá canal no Insta, tem esse canal no YouTube. Então, você que está trabalhando com isso, independente de ser uma atividade educacional ou não, né? Você pode estar protegendo aquele seu vídeo, sim, e por que não? Né? Bom, seguindo, né? Então, vamos falar do Lattes? Eu fiz aqui, eu vou tirar a apresentação e vou tentar simular, entrar direto. Ah, tá funcionando. Tá? Beleza. Tá todo mundo vendo aí o site do CNPq, onde tem o link para o Lattes? Só me responde sim, sim, sim aqui no chat para eu dar uma olhadinha, por favor. Está todo mundo acompanhando? Conseguem ver? Sim, Leda, a gente consegue ver. Agora, Leda, o microfone continua meio ruim, assim, falhando. Acho que eu soltei aqui. Vou me empolgando, eu vou soltando. Ou será que sem o fone ficaria melhor? Acho que não, né? Sem o fone fica pior, né? Olha, sei lá, tô com medo, viu? Eu tô com medo. Mas vamos em sequência. Bom, para que eu quero? Vamos começar a conversa, né, da seguinte maneira, antes de entrar na mecânica da coisa. Para que eu quero um currículo Lattes? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Eu gosto, assim, de respeitar muito o que é a vontade de cada um. Preencher um currículo Lattes é um negócio que, bora combinar, que é chato, e não é muito fácil, embora a interface da plataforma Lattes ela tenha sido assim atualizada N 500 vezes e a interface agora está bem mais amigável, mas mesmo assim ainda causa muita dúvida. Então, para que serve um currículo Lattes? Basicamente, eu entendo que um aluno que busca um curso do IFRJ, de uma instituição de ensino de natureza análoga ao IFRJ, ele tem basicamente dois propósitos, às vezes os dois juntos, tá? Mas vamos lá. Propósito número 1, eu quero ter uma formação profissionalizante gratuita de qualidade para que eu possa ter a minha profissão e eu seja um bom profissional naquilo. Então, eu procuro o meu curso porque eu quero me capacitar para ir para o mercado de trabalho. Isso seria um pensamento, um tipo de pensamento. Existe um outro pensamento da pessoa que entra e que, além da formação profissional, o sonho dela é continuar na vida acadêmica. Eu quero ser professor disso, eu quero ser cientista, eu quero ser pesquisador, né? Então, são objetivos de vida diferentes. Vou começar
direcionar os nossos esforços de maneira racional, né? Então, o que eu falaria para esta pessoa que procura a sua formação para ir direto para o mundo do trabalho, tá? Entendam que eu não estou hierarquizando, né? Nem diminuindo um ou outro. Eu estou falando que são características diferentes. Para essa pessoa que está pensando no mercado de trabalho, eu acho que é um esforço desnecessário ficar batendo a cabeça com o preenchimento do currículo Lattes. Porque essa não é a ferramenta adequada de empregabilidade para as pessoas que querem entrar direto no mercado de trabalho. Essa é uma ferramenta de avaliação de produtividade acadêmica e de empregabilidade para quem está no mundo acadêmico. Tá? E depois eu vou mostrar isso para vocês, um exemplo que eu separei aqui para mostrar para vocês. Tá? Bom, então, ok, beleza, eu defini que eu quero construir a minha vida profissional, eu quero ser professora, eu quero ir lá para o mundo acadêmico, então eu tenho que ter um currículo Lattes preenchido. Aí esse aluno vai buscar fazer uma iniciação científica, entrar num projeto de extensão, ser monitor, vai entrar numa liga, né? Sempre tentando se envolver nessa atividade. Aí sim, quando eu estou envolvido nesses tipos de atividade, eu preciso registrar isso no meu currículo Lattes, tá? Aqui, o currículo Lattes, ele é administrado pelo CNPq, tá? Que eu tenho acesso. Se eu não tenho currículo, eu vou cadastrar um currículo, eu vou começar do zero, porque o currículo Lattes ele está atrelado com o CPF da pessoa, então eu não posso ter 2 currículos Lattes diferentes no mesmo CPF, tá? Então, as coisas que eu vou mostrar para vocês, eu vou entrar no menu de atualizar currículo, porque eu já tenho o meu, tá? Então, vamos lá. Mexer no meu mesmo. Vou simular algumas coisas. Quando a gente entra lá, no cadastrar currículos, a gente vai preencher a primeira aba, que é a aba de dados gerais. Tá? Essa aba de dados gerais tem algumas coisas interessantes. A identificação, endereço, idioma, prêmios e títulos, tá? Isso é legal. Por exemplo, o aluno que participa lá da JIT. É qualquer evento científico. Se você está lá envolvido em alguma atividade acadêmica, vai submeter trabalho em algum evento acadêmico, evento científico, é comum que exista algum tipo de premiação nesses eventos, né? Aí se faz a reunião lá do comitê científico que vai arbitrar quais são os melhores trabalhos e vão dar uma premiação, né? Eu vou colocar isso no Lattes? Sim, você deve colocar isso no Lattes. Mas atenção para uma coisa que eu não falei, mas eu vou parar para falar agora. Muito cuidado com o que você vai colocar no currículo Lattes, tá? Se você quer levar essa vida aí adiante, você só pode colocar no Lattes aquilo que você tem documento comprobatório. A gente passou aí por uma fase que algumas pessoas públicas mentiram no Lattes, what a shame, coisa feia, né, gente? Mas isso daí realmente é antiético, academicamente falando. Não adianta dizer que você é doutor bíblico, né? Que isso não rola. Você tem que ter título, declaração comprovada por órgão idôneo. Então, o que eu aconselho? Todas as declarações, todos os documentos comprobatórios, certificado, diploma, etc. e tal, vocês devem guardar isso em arquivo. Cada um tem a sua maneira particular de organizar sua documentação. É impresso em pasta-catálogo, ok. Ou você vai digitalizar tudo, colocar numa nuvem, ou no HD externo, ok. Mas guarde. Você precisa guardar isso. Porque quando a gente está no meio acadêmico, a gente passa por uma série de processos seletivos
E é comum que a gente precise apresentar, nesses processos seletivos, um currículo lá comprovado. Imagina, eu termino minha graduação, eu quero concorrer para um programa de pós-graduação público. Né? Eu vou falar do público porque eu não tenho familiaridade com o processo seletivo de pós-graduação em iniciativa privada. A experiência que eu tenho é no público. Então, você passa por um longo processo seletivo, uma das etapas vai ser avaliar o seu currículo Lattes. Então, por isso que é importante que vocês coloquem as coisas que vocês fazem e que realmente têm valor no currículo Lattes, mas essas coisas elas têm que ter comprovação, tá? Você tem que ter declaração, você tem que ter certificado, enfim, ok? Então, isso é costumeiro de fazer parte dos processos seletivos, não só para mestrado e doutorado, concurso público. Né? Eu sei que a gente vive tempos assim, que sabe Deus se a gente vai ter muito mais concursos ou não, mas eu espero que em algum momento isso retorne, né? Eu quero fazer um concurso para ser docente do IFRJ, por exemplo. Então, faz parte, isso é cobrado em qualquer processo seletivo, de professor substituto, de professor efetivo, o candidato ele tem que mandar esse currículo com a comprovação. E isso é comparado, isso pontua, tá, gente? Ainda tem a questão do que o que vale mais, o que vale menos, mas se der tempo eu falo sobre isso. Vamos falar aqui das coisas que a gente registra. Dito isso, eu tenho a minha documentação, eu vou lançar no Lattes aquilo que eu posso comprovar, tá? Aí eu estava falando do prêmio, né? Eu não acredito que você vai... tá. Funcionou. Então, eu tenho esse campo aqui para poder introduzir um prêmio. O meu trabalho ele foi selecionado como o melhor trabalho da JIT, por exemplo, que é o evento anual que presta conta dos programas de iniciação científica de todas as instituições que rolam o PIBIC, né? Eu tenho o título que eu fui premiado, eu vou lançar aqui nesse campus, tá? Não esqueça. Outra coisa interessante que eu queria falar sobre dados, a identificação civil, né, quando você vai preencher essa primeira aba, é que, se não me memória, eu acho que 2 ou 3 anos no máximo, já é possível eu colocar, eu não sei se é possível acompanhar a seta do cursor, tá? Mas se não for, eu queria dizer, tá, que aqui, agora, de uns 2 a 3 anos para cá, já é possível eu me identificar com o meu nome social, se eu tiver ou se eu não quiser, tá? É só aqui que vai abrir um campo para que eu coloque o nome social, do qual eu quero ser reconhecida. Como no meu caso, tenho, tá? Mas quem quer, já tem direito e pode fazer isso. A plataforma foi atualizada para isso. Bom, aí a formação vocês preenchem. Geralmente, assim, tem gente que bota desde o jardim de infância, patinho feliz, né? Mas, assim, o que eu aconselharia? Coloca, a partir do ensino médio, se a sua formação de ensino médio, ela tem um impacto. Por exemplo, se é um curso profissionalizante, um curso técnico, ela já tem interesse, porque vamos pensar que o currículo Lattes, ele é uma ferramenta de comprovação das atividades do cientista, por exemplo, né? Se é um ensino médio normal, né, comum, eu não vejo grande vantagem, não, tá? Bom, agora eu vou aqui direto para atuação, né? Aqui é onde eu vejo o maior número de bobeada que o aluno pode cometer. E não sabe, faz parte de um monte de coisa, e não sabe aonde que vai preencher esse monte de coisa. Eu vejo, assim, talentos desperdiçados, porque eu sou fuxiqueira, tá, gente? Eu sou fofoqueira. Os meus alunos de iniciação científica, eu fuxico o currículo Lattes deles, sim, né? Até porque
o currículo Lattes deles tem que estar batendo com as informações do meu currículo Lattes. No meu currículo Lattes, eu vou colocar na minha aba de orientações que eu tenho tal aluno que é meu orientando no projeto de iniciação científica, tal, desenvolve trabalho tal. Aluno de TCC de orientação que fez o TCC título tal. Isso eu lanço no meu currículo Lattes e o aluno ele tem que lançar no currículo Lattes dele também. Porque essa informação ela precisa ser rastreável e cruzar. As informações elas precisam cruzar, tá? Então, é uma inclusão no currículo Lattes do lado de cá e do lado de lá. Agora, voltando aqui na atuação, o que eu vejo? Tá? Muitos alunos que fazem parte de monitoria, iniciação científica, extensão, liga acadêmica, outra coisa também, estágio. Todo aluno do IFE faz estágio. Eu não consigo me lembrar de um curso no IFE que o aluno não seja obrigado a fazer estágio. E o aluno não lança no currículo Lattes, né? Só que o estágio ele tem uma documentação, ele tem o termo de compromisso firmado entre partes, ele tem a declaração da conclusão das horas previstas, ele tem um documento que fala do repertório das atividades desenvolvidas pelo aluno estagiário, né? Então, você tem que colocar aqui também. Ah, professora, onde que eu coloco isso? Você vai colocar lá, vai entrar atuação profissional, tá? Aí, você vai incluir novo item, nesse botãozinho verde aqui embaixo, incluir novo item. Eu, no caso, não vou incluir, porque eu já tenho aqui preenchido, tá? Então, vamos supor, estou clicando aqui as minhas atividades no IFRJ desde 2009, né? Porque o IFRJ ele começou como IFRJ em 2009. Eu já fazia parte do quadro antes, só que o nome anterior era Cefet Química. Então, todas as coisas que eu fiz no período do Cefet Química, eu lancei no vínculo do Cefet Química. O Cefet Química deixou de existir por força de lei em dezembro de 2008. E dia seguinte, o IFRJ começou a existir e aí eu lancei aqui o vínculo, o início do meu vínculo do IFRJ. Agora, a quantidade de coisas que eu faço, né? Por exemplo, no IFRJ, nesse vínculo aqui, eu vou lançar aqui em atividades. Como eu já estou em atividade no IFRJ há muito tempo, já fiz muita coisa, já peguei cargo de gestão, uma série de coisas, eu tenho um monte de coisa lançada, tá? Mas vamos imaginar aquele aluno que aproveitou a vida adoidado no IFRJ. O cara foi monitor, o cara fez de liga, o cara fez extensão, o cara fez iniciação, o cara fez tudo no IFRJ, né? Então, ele vai ter o vínculo IFRJ e vai ter que lançar todas as atividades, uma por uma, dentro do vínculo do IFRJ. Então, eu vou simular aqui, incluir um novo item. Ele vai abrir aqui nessa aba, vai aparecer as opções, tá? As opções são direção, administração, pesquisa e desenvolvimento, ensino, estágio. Olha os passos do estágio aqui. Eu fiz estágio no Hospital Piedade, ou na Clínica de Família de Realengo, que é um lugar que muitos dos alunos de Realengo fazem estágio. Eu vou abrir o vínculo da Clínica da Família de Realengo, vou preencher com estágio, né? Estágio, confirma. Aí eu vou preencher as informações que pedem aqui no menu, tá? Eu não posso esquecer nunca de estar sempre atualizando as informações, né? Eu comecei meu vínculo tal mês de tal ano. Quando eu encerro
o vínculo, eu tenho que entrar no Lattes para poder encerrar esse vínculo, porque senão eu fico com um monte de atividade em aberto. Quem porventura pegar o currículo Lattes para avaliar, fala assim, gente, o que essa pessoa faz na vida? Que o currículo Lattes da pessoa não tem coesão e coerência. Então, a gente precisa estar atento com isso. Ah, eu fui aluno de iniciação científica. Então, vamos lá, novamente. Eu fui aluno de iniciação científica, mas onde? Né? Ensino, lança em pesquisa. Tá? Aí eu vou colocar lá que eu fui bolsista, etc e tal. Ok? Aí eu vou lançando. Eu fui bolsista 2 anos. Aí eu tenho que colocar início e fim. Tá? Não deixa em aberto, ok? Então, vamos lá para outra coisa. Agora, vamos pensar nas coisas que estão sendo produzidas desde que a gente começou a ficar em casa e nas coisas que, porventura, poderão ser criadas por vocês. Que tipo de coisa entra? Que tipo de coisa não entra? Onde que eu vou lançar? Tá? Então, vamos começar pelas coisas mais tradicionais. Eu vou lançar em produção, né? Eu fiz um artigo científico, submeti num evento, submeti numa revista. Eu resumo, né? Muitos alunos, isso faz parte até de um crescimento de uma maturidade acadêmica, né? O aluno ele está começando nos projetos de pesquisa, na maioria das vezes ele começa assim tímido com resumo, né? O currículo Lattes ele teve uma atualização, ele não tem mais entrada para resumo nessa área de produção, não, tá? Como é que eu vou lançar o resumo? No resumo da JIT, resumo da Semenax, o resumo da Semana de Saúde, ou qualquer outro evento acadêmico que role em quaisquer outros campi do IFRJ. É só um resumo estendido. Eu vou lançar em participação de evento, tá? Porque resumo, ele não está mais pontuando para avaliações de top de linha, por exemplo. Então, ele deixou de ter uma entrada aqui na parte de produções. Agora, não é porque ele não pontua mais, como pontuava antigamente, que eu não vou lançar. Eu vou lançar ele lá em eventos, mas eu volto nisso, tá? Voltando aqui, produção, né? Então, eu tenho esse menu de produções tradicionais, né? Artigo aceito, que a gente chama corriqueiramente de artigo no prelo, livros e capítulos, jornal, revista, trabalho publicado em reuniões de evento. Eu posso lançar aqui, mas esse espaço aqui, eu acho que só aceita trabalho completo, acho que não aceita resumo, não. Apresentação de trabalho, palestra, partitura, tradução, prefácio, outras produções. Agora, essas outras manifestações que muita gente está fazendo por aí, as famosas lives, né? Porque hoje em dia a vida do ser humano é live e webinar. Eu organizei uma live. Isso conta? Sim, isso conta. Né? Agora, é qualquer live que vai contar? Não necessariamente, a gente precisa ter critério, né? Sei lá, eu sou aluno, por exemplo, de licenciatura em física, tá? E participei de uma live de culinária. Mas a minha atividade acadêmica está toda direcionada para os meus saberes da área da física. Essa live da culinária vai contar para mim? Eu acho que não, né? Em princípio, não. Então, eu não vou lançar, tá? Eu vou buscar lançar as coisas que têm relação com aquilo que eu estou, com aquela área que eu estou querendo construir o meu currículo, tá? Então, eu lançaria as lives, por exemplo, live, webinar, eu lançaria aqui, ó, produção técnica, bota lá, produção técnica, entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia. As lives, elas entram aqui.
Agora, existe uma outra forma de eu registrar as coisas que eu estou fazendo. Por exemplo, eu dei uma olhada aí no trabalho de algumas ligas. Eu não vou saber citar agora, de cabeça, o nome de uma liga, mas eu sei que tem várias ligas que fizeram o perfil lá no Instagram, por exemplo, para colocar os materiais desenvolvidos ao longo do tempo. Eu vi algumas muito legais que era sobre a desmistificação das fake news sobre Covid, né? Então, teve uma liga, que agora eu esqueci o nome da liga, tá? E quando eu faço o Instagram da liga, eu vou lançar aqui, ó, redes sociais, websites e blog. Aqui eu lanço aquele perfil. Eu informo que aquele perfil foi criado por mim ou é administrado por mim. Agora, as obras individualmente, eu vou lançar aqui. Entrevistas, mesas redondas, programas, tem outro lugar também para lançar aqui. Deixa eu ver, que é desenvolvimento de material didático ou instrucional. Eu vi que algumas ligas fizeram como se fosse assim uns folhetos, em forma de folheto informativo. Desenvolveram materiais instrucionais. Então, eu lanço aqui, desenvolvimento de material didático instrucional. Tá? Então, eu tenho duas formas de lançar essas coisas que eu coloco na mídia. Eu devo lançar o canal em si como um conjunto da obra e eu devo lançar individualmente os trabalhos que estão sendo feitos. Agora, muito cuidado na hora de você veicular isso, de colocar no Lattes. Porque muitas vezes essas mídias sociais, elas são veículos que a gente está acostumado a ter uma linguagem muito, como é que eu vou dizer, informal. Né? A gente tem uma postura informal nas redes sociais. E realmente, talvez não caiba um tom muito formal ali. Só que, se eu quero dar um peso acadêmico àquele material instrucional que eu fiz, eu tenho que ter alguns cuidados. Eu tenho que fazer menção de que as informações que entraram naquele folheto informativo, eles saíram de uma fonte de dados fidedigna, porque senão fica com aquela cara de achismo. E o achismo, ele não tem valor acadêmico. Então, eu tenho que ter atenção a isso. Pensar numa maneira de colocar a rastreabilidade das fontes utilizadas para embasar a construção daquele material. Tá? Eu tenho que pensar nisso. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, tá? É que o currículo Lattes, esse preenchimento, ele tem algumas armadilhas. Ele tem informações que eu posso entrar em 2 lugares diferentes. E isso muitas vezes pode me confundir de alguma maneira, tá? Então vamos comparar aqui. Eu tenho a aba Produções, que eu tenho lá o repertório, produção bibliográfica, produção técnica, outras produções artísticas, mas eu também tenho outra entrada, que eu posso lançar a mesma coisa. Oh, meu Deus, como assim? Eu vou lançar os 2? Claro que não, gente. Calma aí. Porque senão eu vou estar enchendo meu currículo Lattes, espichando meu currículo Lattes de maneira desleal. Porque eu vou estar preenchendo a mesma coisa em 2 lugares diferentes, ele vai sair um currículo Lattes com um dobro de folhas, mas eu não estou sendo honesta, porque na realidade eu fiz uma coisa só. Então, eu tenho que ter um critério para saber onde que eu vou lançar isso, tá? Por que isso aconteceu? Isso é uma coisa relativamente recente. Eu tenho essa aba aqui, que está aberta, que chama-se Educação e Popularização da Ciência e Tecnologia, praticamente quase que igual à parte de produção.
Só que essa parte da produção, ela é mais antiga, ela é tradicional e já está consolidada. Essa parte da educação e popularização da ciência, ela é recente. Então, isso vai depender do que eu quero, de que área do conhecimento científico eu quero trabalhar, tá? Com o advento das redes sociais, né? Essa grande área do saber chamada de divulgação científica, ela tem crescido muito. E ela tem uma característica diferenciada da produção acadêmica tradicional. Então, se você trabalha com divulgação científica, o local correto a se preencher é essa aba aqui que eu estou mostrando. Se você quer se dedicar ao mestrado, doutorado, clássico, tradicional, as minhas produções eu vou preencher aqui nesse outro menu. As opções para preencher, elas são praticamente as mesmas. A forma de preencher vai ser igual. Onde eu vou preencher, eu tenho que escolher de acordo com a direção que eu quero fazer o meu currículo Lattes. Mas o que é um trabalho de divulgação científica? Então, o que diferencia um trabalho de divulgação científica da minha produção acadêmica tradicional? Vou dar um exemplo que eu tenho certeza que todo mundo sabe, tá? Vamos procurar aqui. Quem não conhece, vamos buscar o currículo. Vamos lá, tchan, tchan. Do Átila Yamarino? Todo mundo conhece o Átila Yamarino? Sim, o Átila Yamarino tem currículo Lattes, gente. Só que o Átila Yamarino, ele é um divulgador científico de respeito, muito conhecido. Por que ele tem currículo Lattes? Porque até chegar lá no Nerdologia, né, eu acho que é Nerdologia, o canal que ele atua e que ele ganhou aí muita projeção, antes de chegar lá, ele teve uma carreira acadêmica consolidada, carreira acadêmica tradicional, tá? Deixa eu ver aqui. Calma lá. Deixa eu ver onde que abriu o currículo dele, não está querendo abrir. Está querendo abrir. Calma aí, gente, vou ter que voltar lá. Tentando voltar aqui. Ele bloqueou. Vamos tentar voltar para onde que eu estava. Depois vocês tentem buscar o currículo do Átila. Tá? Todas as informações sobre o Átila que estão lá, elas são verdadeiras, ok? Não é mentira, não. Vamos lá. Vamos fechar aqui, porque não está querendo abrir. Fechou o pop-up, tá? Então, o Átila Yamarino, ele trabalha com divulgação científica. Ele tem o preenchimento do currículo Lattes dele na área tradicional, mestrado, doutorado, pós-doc, tudo isso ele tem, inclusive no exterior, e que é o que lhe dá propriedade para tratar de uma maneira assim tão acertada sobre as questões que ele trata, né? Só que ele está afastado do mundo acadêmico, ele agora está dedicado a trabalho com a divulgação científica. Então, as coisas que ele vai preencher, ele não tem preenchido mais, tá? Porque agora ele é youtuber. E para ser youtuber, você não precisa do Lattes. Mas quando ele estava lá na vida acadêmica, construindo, né, os tijolinhos da vida acadêmica dele, ele preencheu o currículo Lattes dele de uma maneira, né, consolidada. Tá? Agora ele não precisa disso. Mas, enfim, então, se a pessoa trabalha com educação e divulgação científica, ela vai preencher aqui, ok? E as opções de preenchimento são praticamente iguais à lá da produção
tradicional. Bom, vamos falar aqui sobre eventos, que é uma coisa que muitos de vocês fazem também. Independente de estar envolvido num projeto de alguma coisa, muitos alunos vão a eventos científicos, né? Ou trabalham, por exemplo, na organização, na comissão de organização de algum evento científico. Os nossos eventos científicos, eles só são possíveis pelo envolvimento de muitos alunos que prestam assim um serviço assim muito importante de base, né, nos eventos. E eles ganham um certificadozinho de que fizeram parte da comissão organizadora de tal evento assim. Isso entra no SELEX também, tá? Então, você vai colocar aqui evento, organização de evento. Olha que a internet me traiu. Vamos lá. E não está querendo entrar, mas tudo bem. Abriu, tá? Então, você vai incluir a cada evento que você participar como comissão organizadora, você vai receber o seu certificado e você vai preencher aqui. Vai incluir um novo item e vai preencher com as informações que o menu te pedir. Ok? Mas muitas vezes o aluno ele consegue, né, entrar na comissão organizadora e aí ele seleciona um workshop para assistir, uma oficina para participar, né? Ele organiza lá o tempo dele, separa tal dia, tal hora eu estarei trabalhando na comissão organizadora, mas quarta-feira de tarde eu estou assistindo tal atividade assim, né? Do mesmo evento, tá? Estou falando do mesmo evento. Ou então, vai apresentar um trabalho nesse mesmo evento. Ele vai ganhar um outro certificado, que é um certificado de participação ou como ouvinte, ou como apresentador de alguma coisa. Aí ele tem que lançar aqui no menu eventos também. Só que ele vai lançar aqui na parte de participação em eventos, que ela também não está querendo abrir, mas tudo bem. A lógica abriu, né? Então, a lógica do preenchimento é a mesma. Você vai lá, incluir novo item, vai abrir lá um espaço que você vai preencher com as informações que estão lá no seu certificado, na sua declaração, e conforme as lacunas que o programa da plataforma pede. Ok? Bom, deixa eu ver no que mais, se eu posso falar alguma coisa. Não, eu acho assim que eu falei o principal, né? Então, agora eu vou abrir para as perguntas, tá, gente? Bora lá? Sou todo ouvidos para vocês. Nelma, você viu alguma coisa aí no chat? Oi, Leida. Por enquanto, não temos. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Aproveita aí a oportunidade. Aproveita, minha gente. A aula de hoje, Leida, infelizmente o áudio está ruim, né? As demais estavam ótimo o áudio. Não sei o que Eu não sei o que aconteceu. aconteceu, porque o computador é o mesmo. Não sei mesmo. Não sei se é mau contato. Talvez seja. Tem hora que ele sai alto, aí tem hora que sai baixinho, outras horas fica bem ruim de entender. Uhum. Mas então, gente, por não tem dúvida não, puxa vida. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode escrever no chat. Ou até mesmo perguntar pelo microfone, né, professora Leida? Sim. Nadinha, nadinha de nada. Será que eles não estão compreendendo? Ah, apareceu uma pergunta. Apareceu? A Juliana, ela disse que tem o currículo e formação anterior, mas agora está na fisioterapia. O que fazer? Ah, tá. Ela trocou de curso. Ou ela concluiu um curso, né, e está fazendo outro. Ela disse que é pedagoga e agora está na fisioterapia. Ah, sim. Ah, a gente tem muitos alunos assim. Eu acho tão legal quando a gente recebe uma pessoa
que a gente faz? A gente vai lá na formação, né? E aí vai aparecer na formação, vou preencher formação acadêmica, titulação. CIA, aí eu vou preencher mesmo, é para refletir a verdade do que aconteceu, né? Se você fez curso de pedagogia completo, você tem minimamente uma declaração de conclusão de curso. Até mesmo que você não tenha o diploma na mão, mas você vai ter um documento dizendo que você concluiu. Você vai lançar que foi aluna de pedagogia de tal ano a tal ano, em tal instituição de ensino assim, assim. E aí você vai abrir a nova opção, aluna de bacharelado em fisioterapia, e aí você não vai concluir o curso. Ele tem uma opção dizendo se o curso está em andamento ou se ele foi concluído. Se o curso está em andamento, ele não vai abrir o campo para você preencher a data de conclusão. Ele só abre esse espaço para você preencher a conclusão quando você marca que ele foi concluído, tá? Aí você precisa preencher início, fim. Agora, vamos supor que você tenha iniciado pedagogia, mas desistiu por qualquer motivo, não concluí. Não me interessou mais, eu quero trocar de curso. Ficou 2 anos no curso de pedagogia. Eu vou preencher? Sim, eu vou preencher. Porque, de verdade, eu fiz. E eu tenho um documento dizendo que eu estive matriculada durante um período X. Aí eu resolvi trocar para fisioterapia. Vou preencher o início da fisioterapia. Se tiver em curso, vai estar lá, em andamento. Se eu concluir, eu vou marcar concluído, vai abrir um espaço para preencher a data de encerramento. Poxa, mas é importante eu colocar um curso que eu não concluí? Eu acho. O meu ponto de vista, eu já participei de muitas bancas de seleção. Eu acho, e eu particularmente, como uma pessoa que seleciona outras pessoas, muito me interessa quais são os tipos de conhecimento que você já esbarrou. Porque a cada dia que passa, a gente necessita de um profissional que tenha o máximo possível de informação. E às vezes eu estou precisando de um fisioterapeuta que vá desenvolver um material instrucional, ou vá trabalhar em algo educativo. Quer um fisioterapeuta melhor para isso do que alguém que já fez pedagogia, por exemplo? É assim que eu penso. Leda, a aluna Juliana, ela disse que tem um diploma. Aí ela disse que foi orientada a pagar, né, para não ficar uma experiência, falo para ela, né, para não ficar muito diversificada. Só que aí ela não concordou, né? Alguém falou para ela pagar? Isso. Não, não apague não, Juliana. Você fez isso. Você se dedicou a um período X da sua vida estudando isso. É uma coisa que você tem que registrar. Meu microfone está aberto? Vocês me ouvem? Estou ouvindo bem. Ah, tá. Então, eu tenho uma experiência extensa, prévia, eu já tenho 45 anos, e aí, quando eu perguntei, fui me aconselhar, né, com uma pessoa da academia, e ela falou, não, a sua experiência é muito diversa, vai ficar muita coisa, muita informação, e falou para eu pagar. Eu não fiz nada, eu mantive, o meu currículo tá imóvel lá, nem mexi nele. Eu falei, não vou apagar, porque é uma longa caminhada, e eu pensei, muito bom, muito obrigada, tá, pela resposta, eu gostaria de ter ouvido isso mesmo. Você atendeu a minha expectativa. Deixa eu te perguntar só mais uma coisa. Você falou que já está com 45 anos, você tem uma experiência extensa, você trabalhou como pedagoga? Sim, tá muito ruim o áudio, mas sim, trabalhei como pedagoga, eu trabalhei como pedagoga, como orientadora pedagógica. Mas aí é uma mudança de carreira mesmo, na verdade.
a fisioterapia. Então, não mudança, né? Mas uma outra via, na verdade. Eu queria ir para a área da saúde, né? Que eu já tinha alguma experiência na área de biologia, então eu resolvi. Mas é isso, né? São várias formações, é uma multiplicidade. E aí a pessoa falou: ah, não, vai parecer que você não sabe o que você quer. Aí eu falei: como assim? Eu quero aprofundar cada vez mais. É isso. Mas obrigada, Leda. Olha, qual é o meu ponto de vista sobre a sua situação em particular? A pedagogia, vamos entender o currículo Lattes como uma ferramenta do mundo acadêmico? Uhum. A pedagogia, ela está totalmente relacionada ao mundo acadêmico. Até se fosse uma outra formação, eu colocaria. Mas a pedagogia tem tudo a ver com o mundo acadêmico. Mesmo que você vá para a física quântica. Entendeu? Por que não? É uma experiência que você teve e não foi de 2 dias. Você Não pode foi. jogar Mas é isso mesmo. Obrigada, Leda. Eu queria mesmo saber isso, que eu não tomei nenhuma atitude, porque a minha perspectiva, assim, e a minha percepção é de que isso é um diferencial no currículo, né? E aí, como era uma pessoa que eu respeitava, fiquei na dúvida, falei, não, espera, vamos esperar. E a sua aula está me ajudando bastante nessa decisão agora, vou atualizá-lo. Mas como Obrigada. assim? Como pessoas que trabalham com seleção de outras pessoas, isso é um posicionamento meu. Quando eu vejo uma pessoa que tem 2 tipos de saberes, o meu dedo vai direto nessa pessoa. Para assim, eu quero essa. Porque essa pessoa, ela sabe aquilo que eu estou precisando e sabe de uma outra coisa que a gente pode lançar mão. Mais pergunta? Temos sim, Leda. Temos mais uma. O José Fernando quer saber qual órgão tem que se procurar para registrar no seu nome um livro de sua autoria. Fundação Biblioteca Nacional, Escritório de Direito Autoral. Então, o Escritório de Direito Autoral, ele é uma seção dentro da Fundação Biblioteca Nacional. Você pode entrar no site e a gente tem a grata sorte de que a Fundação Biblioteca Nacional é no Rio de Janeiro, na Cinelândia. Ok, Leda, obrigada. Por enquanto, não temos mais perguntas. Não? Tudo certinho, gente? Acho que a turma 3 está meio tímida, né? O povo está assim tímido. Ou então, é que eu falo muito, né? Então, acho até que falei demais, né? Mas, enfim. Então, assim, agradecer a oportunidade, né? Eu diria assim, que na outra aula eu não pedi, não. Mas já que a gente está terminando, assim, faltando uns 10 minutinhos, essa é uma turma de alunos, né? Então, eu vou pedir, gente, tenha dó da professora, né? Eu estou já com síndrome de abstinência de ver cara de aluno. Vamos abrir um pouquinho a câmera para eu ver a carinha de alguns de vocês, por favor? É um pedido. Rapidinho. Vocês ouviram, pessoal? A senhora Leda está tentando abrir a cama um pouquinho. Não, quem puder, tá, Quem gente? puder. Eu só não vou abrir a minha porque hoje esse computador não está sem câmera. Só quem está penteado, por favor. Tá bom? Ah, que coisa boa ver cara de aluno, gente. Fiquei feliz agora. Okay. Temos mais uma pergunta, Leda. Pode, vamos lá. A Silvia quer saber se o registro autoral de música só pode ser feito no UFRJ e pode ser colocado no currículo Lattes. Pode sim. Então, olha só, a música, eu posso registrar tanto a letra, né? Porque a letra, eu posso registrar a letra na Fundação Biblioteca Nacional, eu posso registrar a letra e a partitura e a música em si numa mídia gravada na Escola de Música da UFRJ, tá? E o que mais para perguntar? Você pode botar no Lattes.
acesso produções, outras produções, partitura musical. Tá lá. Tem essa opção. Ok, Lívia. Tá bom? Acho que só tem essas perguntas mesmo. No mais, minha gente. Então, pude esclarecer. Olha a cara do povo. Oi, gente! Bom, então é isso. Se não tiverem mais perguntas, eu queria agradecer muito aos intérpretes aí que passaram um sufoco, porque o áudio estava ruim, tá? Agradeço muito mesmo a participação de vocês, é legal. Eu acho que o surdo tem uma pergunta, eu acho que ele vai escrever no chat. Tudo bem. Vamos lá. Só um minutinho, ele vai explicar. Você está me vendo? Eu estou vendo. Eu vou tentar fazer em língua de sinais. Tá. Eu estou vendo ele, mas eu não sei, né? A língua de sinais. Tá, eu vou fazer a tradução. Deixa eu ver se eu consigo. Eu trabalho num grupo de apoio. E eu gostaria de saber se tem alguma lei Só um minutinho. Tá. Eu tenho uma dúvida. Porque eu trabalho fazendo produção de jogos. É jogo ou é manipulação? Deixa eu ver aqui. Isso é massa? Não, isso é massa de padrão, cara. Ele não especificou muito bem quais jogos. Ah, é jogo. É jogo? Não estou conseguindo ver direito. De jogos, de programas de oralização e como colocar no Lattes. E queria saber como colocar no Lattes. Ok, vamos lá. Eu vou fazer a exposição novamente do Lattes. Pode falar. Então, eu vou expor novamente aqui o Lattes. Tá? Para mostrar onde seria. Aqui. Existem algumas formas. Produção, se é jogo eletrônico, tá? Ele pode lançar aqui, por exemplo, dependendo do que é o que ele está fazendo, né? Então, eu tenho aqui, programa de computador sem registro, processos técnicos pode ser lançado aqui também. Patentes e registros, é porque eu não mostrei essa opção, porque é uma coisa que não é tão comum o aluno fazer, né? Mas ele pode lançar aqui, tá? Programa de computador registrado, porque geralmente o jogo, né? Eu não sei, ele tem duas formas. Vamos pensar no software. Quando eu desenvolvo software, né? Aliás, o jogo eletrônico, eu tenho a parte do software e tenho a parte do hardware. Se eu estou falando software, que é o programa. Não estou ouvindo. Se eu estou falando. Agora está ouvindo? Estou ouvindo. Alô? Está ouvindo? Vou tentar abrir outro áudio aqui, peraí. Estou. Para lá. Eu não consigo abrir. Está ouvindo agora? Alô? Estou ouvindo. Tá, então, pouco. Se eu falo do programa
chama de computador. Se eu estou falando da parte concreta, né, do jogo, um joystick, um artefato físico, eu vou marcar no topografia de circuito integrado. Eu tenho como fazer, ele deve fazer a introdução disso no Lattes. Eu vou olhar rapidinho o que você colocou. De novo. Ó. Deixa eu perguntar. Por exemplo, eu como aluno, se eu não tenho ainda nenhuma formação, eu posso colocar as mates como aluno, não tendo formação acadêmica? Colocar o quê? Por exemplo, algumas informações minhas no currículo Lattes sem ter formação. Sem ter terminado. Seria isso? Sem ter formação. Não, sem ter formação, ele tem que ter comprovação do que ele está fazendo. Uma coisa eu sou aluno de informática, mas não concluí. Eu estou fazendo o curso. O curso está pelo meio. Pode até ser que eu não conclua nunca aquele curso, mas eu tenho um documento de que eu fiz parte do curso. Mas eu tenho que ter alguma comprovação. Eu não posso colocar no Lattes nada que eu o quê? Eu não posso pôr no Lattes nada que eu não consiga comprovar. Você deu para ouvir? Deu. Né? Então, eu tenho que ter comprovação. Eu posso até ter começado o curso e não terminar nunca. Larguei o curso para lá. Mas eu tenho uma declaração de matrícula, entendeu? Eu tenho que ter alguma coisa formal. Ok? Entendi. Obrigada, querida. Tá? É isso aí. Entendeu, sim. Tá. Obrigada, querida. Mais alguém? Não, Leda, pelo menos pelo chat, não temos mais perguntas. Tá. Então tá bom. Então vamos lá encerrar, porque já estamos no teto. É verdade, já deu horário, né? Eu espero poder ter ajudado aí vocês, tá bom? E é isso aí. Pode falar, Leda. Não, e é isso aí. Eu espero poder ter ajudado vocês, tá? E eu gostaria de aproveitar e agradecer mais uma vez pela sua grande disponibilidade, de estar sempre compartilhando seus saberes, seus conhecimentos, experiências. E obrigada pela excelente aula. O som hoje não estava muito bom, mas mesmo assim a aula estava muito boa. E creio que os discentes também aprenderam, né? E vai ser disponibilizado no canal, né? Acontece no CREAL. E também temos outras aulas com o mesmo tema. De repente, vocês assistem mais do que uma aula, né? Muito obrigada também a cada um dos participantes. E gostaria também de agradecer aos intérpretes, né? A Priscila, ao Carlos, a Viviane. Muito obrigada pela grande colaboração. Obrigada. E até a próxima. Obrigada aí, obrigada para todo mundo. Beijinho, minha gente. Beijos. Até a próxima. Tchau. Tchau.